Eu estou aqui com muito agudo, está muito aberto aqui em cima, está dando microfonia. Estou brigando para lá, para cá, para não dar microfonia. Se você subir aqui, fica melhor, que você vai ter uma percepção do que eu estou dizendo para você. Mas agora, Madureira, recebam com muita alegria a vida do evangelista Brian Javier, adorando, aplaudindo, celebrando a Jesus. Faça festa! Glórias a Deus. Deus tem levantado o Brian nessa nação, filho também nessa casa. O Brian tem sido um incansável ajudador, um jovem obreiro que Deus levantou, e nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui na nossa casa no dia de hoje, tá bom? Ele está também aqui com a sua esposa, evangelista Aline, e também parte da congregação ali no Seixal, os irmãos do Seixal, e diga glória! Glórias a Deus, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco eu apresento os nossos demais convidados. Queridos, o evangelista Brian é bem-vindo em nosso meio, porque o nosso amor é... Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que trouxe a tua Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue em punhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9. Sem delongas. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E você diz amém. Tomai vossos assentos, fique à vontade. Você está na casa de Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade concedida em nossa casa e glorificar a Deus por mais uma vez, Deus guardar as nossas vidas, para que nós possamos estar aqui nesta noite de hoje, adorando e glorificando o nome dEle. Louvar a Deus pela vida da nossa liderança, nosso pastor presidente, pastor Estevão Bezerra, pastora Júlia Lira. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe poderosamente. Assim, também todos os pastores, que Deus abençoe poderosamente. Minha esposa, Deus abençoe todo o povo do Seixal, diga glória a Deus. O Seixal, eles têm duas responsabilidades aqui hoje. A primeira é de cultuar. A segunda é, até se a mensagem estiver ruim, tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui. Prometo ser rápido, sucinto e objetivo, mas tenho certeza e quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos diante de um texto bíblico, texto esse que a preço nos traz com ênfase e nos mostra a grandeza e o cuidado de Deus para com o seu povo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis ao livro das Revelações, ou o livro do Apocalipse, nós somos surpreendidos por grandes ou tamanhas palavras, histórias bíblicas que esse livro santo nos revela. A Bíblia, ela é muito direta em tudo que ela escreve, ou naquilo que aqueles que escreveram deixou para nós. Na verdade, a Bíblia, ela não nos deixa dúvida. A verdade, a Bíblia sempre nos dará uma direção. E nós estamos diante de um texto que é conhecido de toda a igreja, para alguns talvez chovendo molhado, mas trazer à lembrança aquilo que nós já sabemos. Todos nós já ouvimos falar acerca de um homem chamado Elias.
Diferente de todos ou de alguns personagens sendo profetas, sacerdotes, reis, Elias ele tem um diferencial de que a Bíblia não revela a sua genealogia. A Bíblia em nenhum momento mostra a genealogia de Elias, quem foi que apresentou Elias. Elias, diferente de Samuel, que tem uma linhagem, Elias não. A única coisa que a Bíblia vai revelar que existia um homem, um tisbita. A Bíblia vai dizer que Elias, ele foi levantado por Deus para um tempo específico. Que tempo específico era esse, pastor? Era um tempo em que Israel estava vivendo uma idolatria, adorando a Baal, servindo a Acabe e a Jezabel. E é nesse período aqui que Elias vai ser levantado por Deus. Pastor, aonde foi que Deus encontrou Elias? Se ninguém indicou Elias, se a genealogia de Elias não aparece, aonde foi que Deus encontrou Elias? Uma das coisas que mexe comigo e chamou muito a minha atenção é que enquanto o povo está levantando altares, o povo está idolatrando a Baal, Elias está fora do território. A maior certeza disso é de quando no capítulo de número 17, o próprio Elias, ele se apresenta e ele diz no capítulo 17, no versículo de número 1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. É aqui que nós encontramos agora, aonde foi que Deus encontrou Elias. Se não existe uma genealogia que mostra onde é que Elias estava, se não foi ninguém que apresentou Elias, se não foi indicação, Elias não foi indicado para alguém a Deus, isso quer dizer que Elias já estava guardado em Deus. Então você percebe que Elias, ele vem debaixo de uma incumbência de poder provocar, de ajeitar aquilo que estava sendo bagunçado com o nome de Deus. Embora agora umas pessoas estão levantando altares e deixando o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro de lado e começando a adorar a Baal. A Bíblia vai dizer que é neste momento, para você entender, que é neste momento, então que Elias, ele vai ser levantado por Deus com muita autoridade para pregar naquele lugar. Percebe isso aqui, que Elias está pregando, mas ele não tem título. Elias está pregando, você vai observar que o texto, quando Deus chama Elias, não é baseado em título, mas sim no relacionamento que ele tinha com Deus desde o seu princípio. Por isso que a vida de Elias, ela foi marcada por grandes manifestações sobrenaturais. Uma delas é que quando Elias foi orar, desceu o fogo do céu. Outra feita é Elias orando, pedindo que Deus mandasse chuva, e eles arrumam os altares, e Deus, após toda a organização, Deus envia a chuva. Você vai perceber que a história de Elias carrega uma história tão grande com ele, é que ele é alguém mesmo não tendo uma genealogia, mas é alguém que enfrentou reis, enfrentou profetas de Baal, mas mesmo assim ele não se amedrontou. Elias é alguém que não abaixou a cabeça, pelo contrário, Elias é alguém que sempre se colocou na posição. No capítulo de número 19, não sei se tem alguém para pegar isso aqui, você vai perceber que Elias agora ele vai ser surpreendido. Por quê? Porque no capítulo 19, após Elias vivenciar uma das suas maiores vitórias em público, porque além de Deus muitas das vezes lhe honrar no secreto, no capítulo 19, Deus honra ele em público, trazendo a existência para Elias e para todos aqueles que estavam ao teu redor, que Deus é um Deus que honra no secreto, mas não tem problema em honrar também no público. Deus é um Deus que se revela para Elias neste momento,
no capítulo de número 19, percebe isso aqui, que Elias ele vai vivenciar agora uma das suas maiores vitórias públicas, aonde todo mundo viu que quando Deus desceu, se manifesta naquele lugar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É que após a maior vitória pública da vida de Elias, pastor Estevão, a Bíblia vai dizer que Elias, a mesma boca que profetizou vida, agora é a mesma boca que vai profetizar a morte. Vou repetir, a mesma boca que agora há pouco estava profetizando vida, agora é a mesma boca que vai profetizar a morte. O que me chama a atenção, diácono Rômulo, é que ele não vai profetizar a morte de alguém, de outra pessoa, ele vai profetizar a sua própria morte. Porque, pastor, o texto vai dizer que ele confrontou reis, confrontou profeta falso, mas teve um dia que ele olhou e disse: eu não aguento mais, eu não estou mais suportando mais. Por quê? Porque não é porque a gente vence guerra, não é porque a gente vence batalha que a gente não cansa. Eu estou pregando para pessoas aqui, que desde o primeiro dia do ano você está vencendo guerras, você está vencendo batalha, e você já está ficando cansado. Oh, glória a Deus, você está olhando e está dizendo: não sei se eu vou aguentar chegar nos 12 dias, mas Deus me trouxe aqui para dizer: se eu sou Deus de entrar com você na batalha para te dar vitória, eu também sou o Deus que te acalento quando você cansa, Elias. Oh, glória a Deus, pega na mão de alguém que está do teu lado, pega na mão dele, diga: quando você está cansado, ele também está com você. Não diga: quando você cansa, ele também está com você. Eu estou pregando para alguém que talvez já está cansado de muita coisa, mas Deus está dizendo: eu continuo do teu lado. Então você percebe que Elias, ele está passando um momento no qual ele cansa. Por quê, pastor? Porque se nós olharmos aqui no versículo de número 4, para nós caminhar, para nós chegar no coração da mensagem: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, que agora há pouco profetizou vida lá na casa da viúva, é o mesmo agora que está profetizando ou pedindo a sua própria morte. Elias vai ao deserto, se apresenta, fica debaixo, sentado debaixo de uma árvore de zimbro, e pede a sua morte. Pastor, o que está acontecendo aqui? Elias está com o seu emocional totalmente abalado. Uma vez que o seu emocional foi abalado, também vai começar a abalar a sua vida espiritual. Elias é alguém que já não está mais suportando, Elias é alguém que não está mais aguentando o que ele está vivendo. Mas no versículo de número 5, o texto aparece dizendo: e deitou-se e dormiu debaixo de zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. No versículo de número 6, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a se deitar. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que no primeiro versículo de número 5, primeiro ele deita e dorme, ele deita e dorme. Por que entre o espaço do versículo 5 para o espaço do versículo 6 as coisas se repetem novamente? Porque não basta eu ter comido uma vez que a gente vai achar que está fortificado para uma batalha. É por isso que o versículo 6 repete dizendo: e comeu e bebeu e tornou a deitar. O que me chama a atenção aqui, pastor Estevão, é que este homem agora, Elias, ele está passando por um período tão difícil que ele só tem força para levantar e para comer, mas a palavra do anjo é: levanta, Elias, e come. Ele come e volta a deitar. O anjo não disse para ele deitar, o anjo disse: levanta e come, mas ele levanta, comeu e voltou a deitar. Deus vai dar outra oportunidade para Elias. Por quê, pastor? Porque Deus percebeu que Elias, na primeira oportunidade, ele ainda não tinha força para continuar, mas na segunda vez o anjo aparece. Eu quero que você grave isso aqui, porque são 2 vezes que o anjo aparece e diz: ele comeu e bebeu e tornou a se deitar.
visitar. A primeira vez que o anjo visita Elias é o cuidado imediato para aquele tempo. A segunda visita do anjo dizendo que ele levantou, comeu e bebeu. É Deus preparando ele para o seu futuro. Olha para cá, não tem como a gente alcançar os nossos objetivos se a gente não entender o tempo de parar e descansar. Deus me trouxe aqui para dizer, é tempo de desacelerar algumas coisas da vida, que você precisa parar para descansar. Por quê? Porque o futuro te espera e você tem que estar forte. Não tem como, perceber isso aqui. Eu preciso que você entenda essa introdução. Por quê? Porque na primeira visita do anjo para Elias, é Deus cuidando da sua dor. Na segunda visita, é Deus o preparando para o propósito. Vou repetir. Na primeira visita do anjo para Elias, é Deus cuidando da sua dor. Há quem pensa que Deus não se importa com as lágrimas que caem do teu rosto. Há quem pensa que Deus não se importa com aquilo que você sente na sua alma. Deus, ele se importa sim. A segunda vinda do anjo é Deus preparando Elias para o propósito. E tem uma coisa que me chama a atenção, porque o texto vai dizer, e o anjo do Senhor tornou e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito é grande a sua caminhada. Pastor Estevão, duas coisas que aconteceu, 2 vezes o anjo veio, 2 vezes o anjo tocou. Eu não sei se tem alguém para pegar isso aqui, porque tem momentos que Deus não somente fala, mas tem momentos que Deus também toca. Tem momentos que a gente quer vir para o culto e a gente só quer ouvir Deus falar, mas tem culto que Deus não fala, tem culto que Deus olhou e disse, eu posso falar com A, mas com você eu vou tocar. É por isso que o texto diz que o anjo veio 2 vezes e 2 vezes tocou. Se tem alguém para pegar e levantar as mãos e receber essa palavra profética, levanta as duas, porque eu vim profetizar. Talvez você veio só para ouvir Deus falar, mas Deus está dizendo, hoje eu não vou falar, hoje eu vou tocar em você. Meu Deus do céu, levanta a mão, segura lá em cima, porque pastor, só quem veio para ouvir Deus falar, às vezes sai da igreja, sai do culto dizendo, a palavra não foi para mim, o louvor não foi para mim, a mensagem não foi para mim, mas quem veio para ser tocado está dizendo, quando eu pisei perto da igreja, eu já senti a graça, meu Deus do céu. Bate na mão de alguém que está do teu lado, diga, ele já está nesse ambiente. Não, diga, ele já está nesse ambiente. Então nós precisamos entender isso aqui, que a segunda vez que o anjo vem, toca em Elias, é Deus o preparando para o propósito. Olha para cá, Deus não se cansa de tocar em quem está cansado. Você já se deparou com alguém que dorme demais? Você vai levantar ele pela manhã, chama pelo nome, Brian, não acorda, aí precisa atravessar o quarto, entrar e começar a tocar, acorda. Se tem uma coisa que Deus não se cansa, é de tocar quem está cansado, porque olha para cá, você pode estar cansado e querendo estar paralisado aonde você está, mas isso não impede de Deus te tocar aqui nessa noite. Só 3 recebeu, vou profetizar para quem pega. Você pode ter vindo direto do seu trabalho, você pode ter vindo direto de muitas lutas que você enfrentou hoje, mas Deus está dizendo, o teu cansaço não impede o meu tocar em você hoje. Aleluia. Então você percebe que Deus aparece para Elias, mesmo quando ele está cansado. Elias está chateado, está dizendo, eu não aguento mais, pastor Emerson. E olha para cá, Deus não vai se levantar contra Elias, apontando, levanta daí preguiçoso. Na verdade não, o texto apresenta que Deus também não aparece a Elias, dizendo para ele continuar sob pressão, também não. Deus aparece para Elias com a provisão. Deus
Deus entendeu que o que Elias precisava era descansar, dormir, comer e beber. É por isso que Deus respeita esse período da vida de Elias. Olha para cá, são 2 toques, 2 visitas e 2 cuidados. Por que, pastor? Por que o pastor está dizendo isso? Porque uma unção não sustenta um corpo esgotado. Vou repetir, a unção não suporta um corpo esgotado. Você pode ter graça, você pode ter unção, mas se você não entender o tempo de se carregar na presença de Deus, tudo isso cai por terra. Mas Deus me trouxe aqui, missionária Rose, para dizer, esses 2 dias é 12 dias para você recarregar a sua bateria para o que você vai viver. Oh meu Deus do céu, eu não sei se tem alguém para pegar isso aqui. São 12 dias proféticos, para outros é só 12 dias, mas para mim é 12 dias recarregando as minhas baterias. Eu prometo daqui a pouco encerrar, mas eu quero agora ministrar rapidamente para você 3 coisas que Elias ele não perdeu dentro da caverna. A Bíblia diz que após Elias agora, ele ter se levantado, comido, olha o texto, comeu e bebeu. O texto vai dizer agora no versículo de número 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, até o Horebe. Então você vai perceber que essa comida que Deus deu para Elias, foi o que sustentou Elias a chegar em algum lugar. Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai te dar mantimento para você morrer aonde você está. Não, vou repetir, Deus nunca vai te dar mantimento para você morrer aonde você está. O que é isso, pastor? A gente vive todo dia, a gente não se preocupa com o pão de amanhã. A gente cristão, a gente come hoje sem saber como é que vai ser amanhã. Por quê? Porque o justo ele vive pela fé. Mas e Elias, pastor? Foi 40 dias e 40 noites, o pão dentro da barriga dele dizendo, está alimentado, caminha, está alimentado, aguenta, está alimentado, suporte. Eu não sei se tem crente para pegar isso aqui. São 12 dias proféticos aqui nessa igreja. Tem pessoas, permita-me dizer com isso, eu não preciso te enganar, no meio do caminho vai ter gente que vai desviar, vai voltar para as drogas, vai voltar para a vida errada, mas vai olhar para nós e vai dizer, ainda está de pé por causa de 12 dias de palavra. 12 dias. Levanta suas mãos agora. Outro dia eu prego, eu vim para profetizar. A palavra que desce dessa noite para a tua vida é: come o que eu te dou, porque vai te alimentar os 360. Tem alguém que está comendo essa palavra aqui, irmão? 3 coisas que Elias não perdeu dentro da caverna. O texto vai dizer que no versículo de número 9, pastor Daniel Porcino, o texto diz, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a Elias e disse, o que fazes aqui, Elias? Isso aqui me chama a atenção, porque quando Deus se apresenta agora aqui para Elias, Elias está dentro da caverna, pastor Estevam, ele foi se esconder, 40 dias, 40 noites, ele disse, aqui é o meu lugar. Por quê? Porque eu até andei, mas a angústia ainda continua sufocando a minha alma, e ele está dentro da caverna. Quando ele menos pensa que ninguém está vendo ele, pastor Emerson, aparece, o que fazes aqui, Elias? E eu acho isso aqui lindo, porque Deus poderia se apresentar para Elias e dizer, o que faz aqui, meu servo? O que faz aqui, profeta? O que faz aqui, homem de Deus? Deus não se apresenta para ele assim. Deus diz para ele, pastor, o que faz aqui, Elias? A primeira coisa que Elias não perdeu dentro da caverna, lá vai, foi a sua identidade. Vou repetir, Deus não chama Elias pelo título, Deus não chama Elias pelo cargo que ele tem ou pela influência que ele está tendo. Deus vai chamar Elias pelo seu nome, a sua identidade. Alguém pegando? Identidade.
identidade. A primeira coisa que Elias não perde dentro da caverna é a sua identidade. Deixa eu dizer um negócio para você. Elias perdeu muita coisa no meio do caminho. Perdeu o amigo, perdeu o moço que andava com ele, mas ele não perdeu o seu nome. O que é isso, pastor? Que a gente perca tudo, mas não aceita perder a identidade que nós temos em Deus. Que a gente perca a oportunidade, mas não perca o nosso nome. Olha para cá, se Deus descer aqui hoje e perguntar: qual é o teu nome? Olha para alguém que está do teu lado e diga: qual é o teu nome? Não, para de graça, diga: qual é o teu nome? Diga: qual é o teu nome? Vamos lá no 3, quando eu perguntar qual é o teu nome, tu vai gritar teu nome, porque isso é identidade. Não fale em nome de outro, porque você não é ele, não é ela. Vamos lá no 3, você grita seu nome. Qual é o seu nome? 1, 2, 3. É isso que quando Deus se apresenta e diz: Elias, o que faz aqui? Pastor, por que Deus chama Elias pelo nome? Por que Deus chama Elias pelo nome? Porque à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que os hebreus tinham que ter chamado pelo nome. Por quê? Isso é Bíblia. Chamados pelo nome para ser lembrado de quem era, de quem é e de quem será. Todos os hebreus eram chamados pelo nome. É por isso que você vai ver, eu vou te mostrar já, por que Deus chamava pessoas pelo nome. Era para apresentar e mostrar e fazer com que não esquecesse quem era, quem está sendo e quem será. São essas 3 fases da vida de algumas pessoas. Que tem pessoas que sabem quem é, mas esqueceu quem era. E tem pessoas que até lembra quem era, mas está se frustrando com quem é e nem acredita no que ainda vai ser. Então todas as vezes que Deus se apresenta para alguém, que Deus ia chamar alguém, Deus sempre chamou pelo nome. Pastor, isso é bíblico, vou mostrar para você, eu fiz questão de anotar. No livro de Gênesis capítulo 22, isso aqui te motivar, você dá glória a Deus. Livro de Gênesis capítulo 22, versículo 11. Deus vai chamar Abraão, antes do sacrifício, Deus reafirma o relacionamento com ele. No livro de Êxodo capítulo 3, versículo 4, antes da missão, Deus chama Moisés, de novo pelo nome. No livro de 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 10, antes do relacionamento, durante o relacionamento, Deus diz chamando Samuel. No livro de Isaías capítulo 6, Deus se apresenta dizendo: mas antes disso, a quem eu enviarei? Deus trata pessoalmente com Isaías. No livro de Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus se apresenta a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci. No livro de Lucas capítulo 19, no versículo de número 5, Jesus chama alguém rejeitado pelo nome: Zaqueu, desce depressa. No livro de João capítulo 16, capítulo 20, versículo 16, uma palavra com o nome trouxe a revelação de Jesus: Maria. No livro de Atos capítulo 9, versículo 4, Jesus aparece e diz: Saulo, por que me perseguiste? Deus chama Paulo pelo nome. O que é isso, pastor? É que a gente pode perder tudo, mas não devemos aceitar perder a nossa identidade em Deus. Olha para cá, pastor, o que é identidade? Identidade aqui é quando você aceita, você reconhece que você é aqui dentro da igreja a mesma pessoa que você é lá fora. Por que Deus chama pelo nome? Lá vai. Porque Deus não trabalha com personagens. Deus vai chamar pelo nome porque Deus não trabalha com atores. Deus vai chamar pelo nome porque Deus não trabalha com atriz. Aqui não é Globo, não é reality show que a gente chama você pelo apelido. Aqui é altar e Deus te chama pelo teu nome. Não, eu vou pegar aqui até você pegar. A gente não vem aqui para se apresentar. Na igreja eu pulo de um jeito, mas lá fora eu pulo outra coisa. Deus te conhece aqui e Deus te conhece lá também. Deus sabe quem é você. Deus te conhece, Elias. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus não trabalha com personagem. Para de graça, diga: Deus não trabalha com personagem. Pastor, o que é personagem aqui, pastor? Personagem é aqueles que têm um tipo de comportamento dentro da igreja, mas lá fora é outro, em que Deus olha e diz que eu não reconheço.
Não, porque Deus não sabe, porque Ele sabe. Mas é que Deus te chamou para ter uma identidade. Mas a gente prefere desconfigurar tudo aquilo que Deus configurou em nós. A primeira coisa que Elias não perdeu dentro da caverna foi a sua identidade. Olha o texto, quando Deus diz: o que faz aqui Elias? Isso aqui mexe comigo, pastor Estevão, porque Deus não disse o que faz aí Elias. Deus disse o que faz aqui Elias. Vou pregar para esse lado. Deus não disse o que você faz aí Elias. Deus disse o que você faz aqui Elias. O aí é alguém que está dizendo de algo que está longe, eu não estou perto. Mas quando Deus diz aqui, isso quer dizer a proximidade. Se alguém pegasse isso aqui, era Deus dizendo: Elias, eu estava com você quando desceu fogo no altar. Eu estava com você quando desceu fogo do céu. E você acha que eu não estou com você nessa caverna também não, Elias? Eu estou com você. Meu Deus, se alguém pegasse isso aqui. Tem alguém achando, pastor, que Deus só está com a gente quando tudo está tudo certo, quando a conta bancária está recheada, quando o carro do ano chega, quando compra a casa, assina o contrato. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou com você quando você chora, eu estou com você quando você sofre, eu estou com você quando alguém te cala, Maia, eu estou com você quando alguém se levanta contra você. Eu não estou lá, eu estou aqui, Elias. Se você sente a presença de Deus aqui, abre essa boca e eu vou tomar água enquanto você dá glória a Deus. Sabe qual é o problema da igreja? É achar que Deus está longe, que Deus não vê, que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo. Só que Deus hoje disse: o que fazes aqui, Elias? Elias entra dentro da caverna e disse: aqui ninguém me vê. Só que Deus já estava lá primeiro que ele. Sabe qual é o teu mal? Sabe qual é o meu mal? É achar que nós é esperto bastante para achar que nós vamos fazer as coisas e Deus não vai ver, que nós vamos chegar primeiro que ele. Mas quando Elias chegou, ele é recebido pelo próprio Deus. O que é que faz aqui? Aí o texto vai dizer que Elias, ele para, fica: oxe, esse grifo é meu? O senhor está aqui também? É Deus dizendo: Elias, se nos momentos bons da sua vida, ou nos piores momentos, ao qual também te livrei, eu estive, você acha que eu não te vejo a angústia que você está vivendo? Isso aqui é emocional e é espiritual. Porque Elias, todo mundo vai dizer que Elias estava virando um covarde. Não era só isso, mas é um homem que tem um coração e sente como você. Deixa eu dizer um negócio para você. Pastor também chora. Pessoas que cantam, pregam, servem a igreja também choram. Mas sempre que chora, Deus se apresenta dizendo: o que fazes aqui? Em outras palavras, era Deus dizendo: o que é que está acontecendo, Elias? Quando você pediu para matar os profetas, você chamou e eu apareci. Por que nessa caverna você não me chama também? Se alguém pegasse isso aqui, você sabe qual é o nosso problema? É chamar a Deus só para aquilo que talvez a gente parece que está lutando contra o outro. Vem Deus, prova para Ele que o Senhor é na minha vida, prova para Ele que o Senhor é Deus na minha vida. Deus está dizendo: Elias, maior do que provar para alguém que eu sou na tua vida, é provar para você que eu estou com você todos os dias. É provar para você que eu estou todos os dias. Olha para cá, Deus não está preocupado em mostrar para aqueles que você olha como inimigo, dizendo: Deus me honrou, Deus não vai te honrar. Deus não está preocupado com isso. Deus, Ele está preocupado em que você se sente seguro com a presença dEle do teu lado. É por isso que Deus, o que fazes aqui, Elias? Aqui é a proximidade. E você vai olhar para isso aqui: por que Deus está olhando? Então diz Elias: o que faz aqui?
É porque Deus ama quem está no fogo, mas Deus também ama quem está na caverna. Dentro da igreja nós temos pelo menos 2 tipos de pessoas. Já vou começar a caminhar para o final. Eu falo das 2 coisas que Elias não perdeu e nós encerramos. Dentro da igreja nós temos sempre aqueles que são no fogo, pastor Estevam, mas tem aqueles que sempre estão na caverna. E quem está na caverna está sempre olhando e dizendo: parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não está comigo, Miriam. Diácono Ron, parece que Deus não me ouve. Aí Deus se aprende dizendo: Elias, eu te amo lá quando você pediu fogo. Você acha que eu ia te deixar aqui dentro sozinho? Pastor, o que é isso? Deus não é como a gente. Como que nós somos, pastor? Porque enquanto estava tendo fogo do céu, Deus estava ali, sim ou não? Para de graça, sim ou não? Aí Elias vai para a caverna e ele acha que Deus abandonou. Sabe qual é o problema? É achar que Deus é como eu, como você. Que a gente descarta as pessoas quando elas não valem mais nada. Deus não é como a gente, que já não serve para muita coisa, a gente coloca de lado. Era Deus dizendo: Elias, se o fogo desceu, eu estava contigo. Não é porque algumas pessoas desprezam a outras quando já não tem mais nada para oferecer, que eu vou deixar de estender as mãos para você também. O que é isso, pastor? Deus vai tirar do teu caminho pessoas que te descartam quando você não tem mais nada para oferecer. Só por causa do glória a Deus lá atrás eu vou repetir: Deus vai arrancar do seu caminho pessoa que te trata como descartável e vai colocar no teu caminho que pessoas que valorizam você dentro da caverna, mas está dizendo: está na caverna, mas tem a identidade de Deus. Está na caverna, mas tem o DNA de Deus. Ah, se alguém pegasse isso aqui. Deus não é como eu. Deus não é como a gente, que a gente pega e despreza as pessoas. Mas olha para cá. O texto vai dizer que Elias, ouvindo a voz de Deus, pastor Daniel, versículo 11, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Já vou encerrar. Que passava o Senhor, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Bora lá, Rômulo. Que fendia os montes e quebrava as penhas. Pá! E o texto continua dizendo: diante da face do Senhor, porém, o Senhor não estava no meio do vento. Espera aí, ele disse que o Senhor está passando, então passou terremoto, passou vento, está quebrando tudo, o Senhor está passando, mas quando eu vi, ele não estava. Ele olhou, tem fogo, ele também não está. Epa, mas lá atrás eu vi que tinha fogo descendo e Deus era o fogo que descia para consumir tudo. Mas agora eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o vento, terremoto, e Deus não estava. E o versículo termina dizendo: porém o Senhor não estava no vento. Se você não pegar, você está muito feio na foto mesmo. O terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. 12, e depois do terremoto, um fogo. Porém também não estava o Senhor no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O nosso problema é vir para o culto, achar que Deus só está no meio do fogo. O nosso problema é achar que só tem Deus quem está sapateando no mistério. O nosso problema é vir para a igreja achar que só tem Deus quem está rodando. Só que Deus está dizendo: eu não estou só no fogo, eu estou na brisa suave também. Eu estou quando eu falo baixo com você. Levanta a mão que eu quero profetizar. Quem vem só para buscar fogo, querido, volta para casa olhando e dizendo: Deus não está lá. Mas quem entra para ouvir a voz dele entende. Ele fala manso também, ele fala de uma forma carinhosa também. Eu sei que a gente entra no culto, a gente quer ver alguém marchando dizendo: assim diz o Senhor. Mas tem hora que Deus se apresenta dizendo: deita aqui no meu colo porque eu sou teu pai. Deita aqui porque eu sou teu. Deus se apresenta de todas as formas. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, pega na mão de alguém que está, levanta a mão dele para cima, levanta lá no terceiro, além de ser didático, é profético. Levanta e diga: você está esperando ver fogo, mas Deus está passando como brisa. Você está esperando ver fogo, mas Deus está passando de uma forma suave. Tem alguém que sente a presença dele?
A primeira coisa que Elias não perdeu dentro da caverna foi a sua identidade. A segunda coisa que Elias não perdeu dentro da caverna foi a sensibilidade. Porque ele sai para fora. E ele, quando ele sente que passa o terremoto, passa o vento, vem o fogo, Deus não está, mas vem uma voz calma, delicada, o Senhor está aí. A segunda coisa que alguém não pode perder na sua vida é a sensibilidade. A pior raça de gente que tem é quem não tem mais sensibilidade. Entra num culto como esse e o culto nunca está bom. É o culto que não está bom ou você que perdeu a sensibilidade em Deus? Porque quem não tem sensibilidade vai sempre pela cabeça dos outros, segue o que os homens planejam para eles. Porque quem não tem sensibilidade é alguém que já perdeu o caminho, já perdeu a rota. Elias é alguém que está na caverna, saindo da caverna, está dizendo: eu posso estar aqui escondido, perdido, com medo até, mas eu não posso dizer que eu perdi a minha identidade e que eu ainda não consigo sentir a tua presença neste lugar. Ah, se você entendesse isso aqui, ainda existem pessoas, Miriam Calisto, que conseguem participar 12 dias de culto e dizer: eu não senti nada, eu não vi nada. É porque você perdeu a sensibilidade em Deus, seu crente frio. Porque quem tem sensibilidade não espera chegar num ambiente como esse para dizer: ó, me arrepiei, ó, Deus falou comigo. Não, já te levanta pela manhã dizendo: hoje é dia de sentir a graça dele, hoje é dia de sentir a graça. Sensibilidade. Tem alguém sensível aí ainda? Tem alguém sensível ainda? Isso aqui é só para quem é sensível. Eu vou te dar 30 segundos para você encher essa casa de glória. Vai. Sensibilidade, 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 sensibilidade. Se a gente voltar para os altares, nós vamos começar a sentir mais a presença de Deus. Se a gente começar a voltar para o altar, nós vamos sentir mais a presença. Sensibilidade. Então você percebe que Elias, a segunda coisa que ele não perde, eu vou encerrar agora, meu presidente, é a sensibilidade. Pastor, Elias está passando por um momento difícil, eu sei. É um momento difícil da vida de Elias. E Elias está perdendo tanta sensibilidade que Deus agora vai falar com Elias. Quando Elias sai para fora da caverna, Deus se revela para ele e diz assim: Elias, agora vem cá porque eu quero falar contigo. Deus quer o quê? Deus quer falar com Elias. Vem aqui, Elias. Elias já saiu todo, pastor Emerson. Ó Deus, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Acabou os profetas. Só ficou eu. Não há mais profecia depois de mim. Deus olhou para Elias e disse: Elias, larga de ser bobo, cara. Para de ser besta. Não, Deus, eu estou dizendo para o senhor, não há mais profeta. Elias, eu acho melhor você parar de graça, porque você está aí, mas você não sabe. Eu tenho mais 7.000 guardado para poder usar. Elias olhou e disse: A terceira coisa, era 3, vou dizer 4. A terceira coisa que Elias não perdeu foi a audição. Porque é possível a gente estar num culto, a gente vir à igreja e não participar do culto. É possível a gente se assentar numa cadeira como essa, mas a gente não se envolver com aquilo que Deus está falando. Vir para a igreja não é vir para culto. Vir para a igreja é uma coisa, participar de culto é outra. Eu vou repetir: vir para a igreja é uma coisa, participar de culto é outra. E eu não vim pregar, melhor, esse janeiro profético não é para quem vem para a igreja, é para quem entra para o culto e diz: eu estou te ouvindo falar, Deus. Pode falar que eu te escuto, pode falar que o teu servo ouve. Quarta coisa, nós vamos chegar lá agora, quando Deus diz para Elias, já vou encerrar aqui agora. Bíblia fechada para você entender que eu encerrei. Elias, fala o seguinte: já que você saiu da caverna, pega o azeite. Eu vou te dar um direcionamento. Para onde?
vai lá e unge Azael, unge Ageu e unge Eliseu no seu lugar. Isso aqui é para dar um pulo na cadeira e eu entrego o microfone. Lá vai, pastora Júlia. A primeira coisa que Elias não perdeu foi a identidade. A segunda, a sensibilidade. A terceira foi a audição. Você promete dar um pulo nessa cadeira aí? Quando Deus disse, vá ungir, Deus estava dizendo, Elias, unge Azael, Ageu e Eliseu no teu lugar. Quarta coisa que Eliseu não perdeu, estava na caverna, mas não perdeu o azeite. Não vou repetir para ver se você pega. Ele estava na caverna, mas não perdeu o azeite, perdeu de dar glória. Se eu fosse você, eu dava um pulo nessa cadeira, porque era Deus dizendo, Elias, a tristeza quase te matou, mas não arrancou a unção que você carrega. A unção está com você, a unção está com você, Elias. Isso, dá um pulo nessa cadeira, fica de pé. Só quem tem unção aqui ainda, irmão. Só quem tem azeite. Diga para alguém que está no teu, diga assim: não perca a sua identidade. Grita, diga, não perca a sua identidade. Não perca a sua sensibilidade. Não perca a sua audição. Não perca o seu azeite. Eu sei que as dores da caverna faz você ficar triste, mas ela não pode arrancar aquilo que Deus te deu. Unção, 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 unção. Pastor, o que é isso? Deus olhou para Elias e disse, Elias, você está preso na caverna, nos seus emocionais, mas tem liberdade para você aqui hoje, Elias. Tem liberdade. Tem alguém que ainda crê em profecia? Eu quero profetizar aqui. Pastor, o senhor acredita que quando Deus disse assim, unge Azael, unge Ageu, unge a Eliseu, Deus está dizendo para ele assim, Elias, você tem um azeite. Mas por que Deus disse unge? Porque só pode ungir quem tem unção e carrega óleo. Azeite não é para andar na mão de qualquer pessoa, meu amigo. Azeite não é para estar na mão de criança, espiritual dizendo. Azeite não é para andar na mão de qualquer um. Azeite é para andar na mão de quem tem responsabilidade e autoridade para ungir. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida, que desta caverna, da caverna não vai te matar, essa caverna vai te fortalecer, no meio da caminhada, perdeu muita coisa, mas você continua tendo azeite, tem azeite, só quem tem, eu vou deixar você dar glória. Vê se o teu vizinho tem azeite aí. Vê se ele tem azeite. Vê se ele tem azeite aí, veja. Veja se ele tem azeite. Porque quem tem azeite já está adorando. Mas quem não tem, diga para ele, eu tenho para você. Eu tenho para você. Eu vou deixar, eu quero ver quem tem azeite, vai. Eu vou te dar 1 minuto só para quem tem azeite. Se você tem azeite, abre a boca e vai glorificando, querido, porque se você não tem, cola em quem tem, porque Deus me trouxe aqui para dizer, eu tenho azeite para te dar se você quiser, eu tenho, meu Deus do céu, tem azeite do céu descendo aqui, tem azeite do céu descendo aqui, eu vou deixar você adorar, não tem problema com isso. Azeite, 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 azeite. Eu posso orar, pastor Estevão? Eu posso orar? Eu quero chamar aqui na frente você que entendeu que essa palavra é com você. Pastor, eu estou na caverna, mas ainda continuo tendo azeite.
Eu estou na caverna, mas eu continuo tendo azeite. Cadê você? Eu quero te chamar para você vir aqui na frente agora. Vem, porque Deus te conhece, vem. Se eu fosse você, eu vinha correndo agora, porque a velocidade que você vem é a velocidade que Deus te banha aqui nessa noite. Meu Deus do céu, se tem azeite, querido, abre a boca e vai dando glória. Quem tem azeite a gente reconhece, só quem tem azeite. Azeite, 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 azeite. Rakamakakomenácia. Endoracalamassúria. Eu estou te esperando aqui. Eu já preciso entregar o microfone. Eu estou te esperando aqui agora, vai. Só tem isso de gente que tem azeite, irmão. Se você não vier, até eu vou descer ali embaixo. Até eu vou descer para receber azeite. Se eu fosse você, eu grudava nessa amiga, eu grudava nesse amigo e falava para ele: enxuga essa cara de limão e vem se banhar no azeite agora. Alamacamachore calamaia. Ramandorevas, azeite, 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 azeite. Eu vim debaixo da graça de Deus para profetizar que Deus te encontrou aqui hoje. Não dá para fugir de Deus. Não dá. Se tem mais alguém, vem rápido. Eu vou passar o microfone para o nosso pastor presidente. Pastor, eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa unção. É com você que Deus está falando, vem. Não é unção só para você pular na igreja ou saltar, não. É para os teus projetos também, meu filho. É para os teus sonhos também, minha filha. Deus está dando nome a alguns sonhos aqui. Deus está dando nomes a alguns projetos aqui. Vem para frente. Vem para frente, ajuda aí, Aline. Ajuda, ajuda. Vá lá, camachore calamaia. É isso aí, Deus está dando nome. Sensibilidade. Ei. Eu encerro agora. Segura. Pastor Estevão, entrega ao senhor agora. Se são 4 coisas, 4 fases, ou 4 coisas que Elias não perdeu na caverna. Se a primeira é a identidade. Deus gritou no meu coração nessa tarde, enquanto eu estava estudando, disse: eu estou dando nome para alguns negócios que estavam no anonimato. O que é isso, pastor? É Deus dando visibilidade. Eu estou falando de projetos aqui. Sensibilidade, sabe o que é isso? É que enquanto nós estávamos aqui dando glória a Deus, aleluia, falando em língua estranha, Deus estava tocando naquilo que estava morto e dizendo: vai voltar a viver. É projeto seu, mas é projeto de Deus também. Terceiro, audição. É Deus dizendo: eu já dei ordem para o projeto vir à tona. O projeto vai vir à existência. Sabe o que é isso? É tempo de tirar projetos da gaveta, porque Deus já chamou pelo nome. Eu não sei se é empresa, se é filho, se é carro, se é moto, se é casa, independente do que seja. Teve que ouvir Deus dizer: vem, vem, vem. Quarta coisa, a unção. Quando ungia a cabeça das ovelhas, era para proteção. Deus está protegendo aquilo que Ele está te dando aqui hoje. Deus está protegendo aquilo que Ele está te dando aqui hoje. Se você crê, faz aquele barulho que o diabo não gosta e dê glória para Ele agora.